mandato britânico, uma administração temporária que deveria preparar a Palestina para a independência. Na prática, uma missão impossível desde o primeiro dia. 1918. Os soldados otomanos foram embora. Os britânicos chegaram, e Nakba observou da janela com aqueles olhos que já tinham visto muito. 2 povos, um território. Uma potência que chegou como árbitro e descobriu que ninguém queria árbitro. Queria a terra. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina sob o sistema de mandato. Em teoria, a missão era preparar o território para a autossuficiência. Na prática, os britânicos receberam uma tarefa atravessada por promessas incompatíveis e expectativas crescentes. De um lado, a Declaração Balfour alimentava a visão de um lar nacional judaico. De outro, as cartas MC Mahon Hussein eram lembradas pelos árabes como base para a promessa de independência. No centro desse impasse, a administração britânica tentava governar uma terra onde cada decisão parecia favorecer um lado e provocar o outro. Nos escritórios de Jerusalém, mapas eram riscados, relatórios se acumulavam e ordens mudavam com rapidez. Cada novo documento buscava equilíbrio, mas o equilíbrio se mostrava frágil. Imigração, terra, segurança e representação política viraram pontos de atrito permanente. O governo mandatário passou a agir menos como mediador e mais como alvo de desconfiança generalizada. A tensão crescia nas ruas, nos campos e nas cidades. Comunidades que já conviviam sob pressão histórica passaram a enxergar o futuro com medo. Para os britânicos, manter a ordem exigia responder a demandas opostas sem ter meios reais de satisfazer ambas. Cada concessão era lida como traição por alguém. Assim, o mandato revelou seu paradoxo central. Ele foi apresentado como um caminho para a estabilidade, mas acabou expondo promessas irreconciliáveis e interesses nacionais em colisão. Desde o início, a administração britânica sabia que governar a Palestina não seria apenas uma tarefa difícil. Seria uma missão quase impossível. Em 1918, quando os últimos soldados otomanos deixaram Jerusalém, a cidade pareceu prender a respiração. O general Edmund Allenby entrou a pé, sem pompa, como quem reconhece que certos lugares exigem silêncio. Para a Grã-Bretanha, aquilo não era uma conquista simples, era receber uma herança carregada de promessas contraditórias e de medo antigo. Em Beizara, Nakba tinha 17 anos e observava tudo da janela de casa. Seu pai, Salim, dizia que os impérios sempre chamavam seus conflitos de administração. Sua mãe, Amina, respondia que a terra entendia melhor do que eles o significado de permanência. Nakba não sabia em qual dos dois acreditar, mas sabia reconhecer o peso de passos estrangeiros no chão da aldeia. Com o mandato britânico oficializado em 1920, a promessa era de tutela temporária e futuro autônomo. Na prática, os britânicos tentavam manter em equilíbrio duas causas que já se empurravam para o confronto. Enquanto isso, a imigração judaica crescia, e novas colônias eram erguidas. Proprietários ausentes vendiam o que não pisavam, e famílias camponesas, que cultivavam aquelas oliveiras havia gerações, eram expulsas com papéis perfeitos e tristeza sem voz. Nakba acompanhou o dia em que vizinhos voltaram do mercado com notícias de Jaffa. Houve desordem, depois tiros, depois versões desencontradas. Em 1921, Jerusalém também sangrou. Os britânicos vieram depois, recolhendo testemunhos como quem recolhe cacos de uma panela quebrada. A comissão Aycraft disse o que muitos já sabiam, e o medo crescia junto com a imigração. Mas relatórios não plantavam trigo nem devolviam casas. Salim tentou manter distância da política, porém a política não respeitava cercas. Ele aceitava trabalho onde aparecia, carregando caixas para armazéns e ajudando a reparar muros que nunca permaneceriam intactos por muito tempo. Certa noite, voltou com um folheto amassado no bolso.
Não era ameaça nem esperança, era apenas uma lista de novas regras. A mina leu em silêncio e depois guardou o papel no forno frio, como se esconder palavras pudesse adiar o que vinha. Em 1929, a disputa em torno do Muro das Lamentações acendeu o pavio que já estava seco havia anos. O que começou como questão de oração se transformou em semana de violência. Em Hebrom, vizinhos judeus foram assassinados. Em outros lugares, árabes morreram sob a repressão britânica. A cidade e os vilarejos aprenderam, no mesmo instante, que o limite entre proteção e ataque podia ser atravessado por qualquer lado. Nakba viu homens armados passarem pela estrada e entendeu que a história não chegava como nuvem, mas como animal faminto. Seu irmão menor perguntou se os britânicos trariam paz. Salim respondeu antes dela: eles trouxeram relógios, não remédio. Depois veio o relatório Shaw, dizendo novamente que a imigração e a terra estavam no centro da crise. Outra vez, nada essencial mudou. Na última cena daquele ano, Nakba subiu até a colina atrás da aldeia e olhou Jerusalém ao longe. As luzes tremiam como se a cidade estivesse ferida e ainda assim recusasse cair. Ela pensou no cruzado desconhecido que lhe deixará os olhos verdes e na ironia de herdar um traço de estrangeiros justamente quando o mundo se estreitava em torno dela. Pela primeira vez, compreendeu que a terra podia ser amada por muitos e guardada por ninguém. O ódio encontrou endereço em 1929. E ninguém que tinha poder para mudar isso, mudou. Se inscreve em Orbis Fantasia.